chamado do meme, né? Então o que seria também uma coisa do tipo quando, sei lá, a gente tá discutindo alguma coisa e eu falo, vou pensar e todo mundo, tá bom, vou pensar, vai porra nenhuma. Vou pensar, exato, não vai nunca mais falar desse assunto. Não vai falar desse assunto. Bem, A gente pensa fazer um copo toda tarde. Que gracinha. eu vou pensar. Aí todo mundo, Vamos falar disso naquele café, né? Oi, gente, já estamos ao vivo aqui. Esqueci de dar um oi, tava viajando aqui nos assuntos. Oi, Clóvis, nego, foi muito bom te ver ontem. Oi, Vini, bem-vindo. Tudo bom, Tati? Oi, Lígia, olha aqui que eu tô aqui, ó. Tô com meu pacotinho de abacaxi em tua homenagem. Obrigada pelo carinho, tá? Vanessa, depois vê o seu direct. Beleza. Oi, Patrícia, oi, Dai. Oi, Gê, e aí? Muito bom te ver aqui, te agradecer pela propagandona que você fez do nosso material no teu Instagram. Tu és o máximo, nega. Obrigada. Oi, Patrícia. Oi, Chay. Tudo bom, neguinho? Tô bem feliz, muito orgulhosa de ter ido te encontrar na Super Eng. E que muito nos orgulha fazer parte de alguma forma, né? Gente, eu tô com essa voz, vocês não reparem não. Oi, Duda. Como é que tá, nega? Muito bom te ver. Deixa eu acenar aqui pra Duda. Tudo bom, Chay? Oi, Núbia. Eu não sei como, tipo, eu acho que eu olhei aqui. Oi, Selmi, Assis. Oi, Everton, nego. E aí? Pô, que vídeo top tu postasse ontem, hein? Num cliente que tu atendesse. Temos que fazer uma produção, assim, bem astral aqui pra empresa, né? Marina. Oi, Nathalie, tudo bom? Oi, Lili. Bom dia, nego, bom dia. Ó, por aqui... Deixa eu terminar de arrumar a mesa aqui. Estamos melhorando. Ontem eu tava naquele estado clássico de gripe com gravidez, mas hoje tô um pouquinho melhor. Tô sem dor de cabeça, que, pô, é um avanço, né? E só mais fanhazinha mesmo pra esse dia. Obrigada, nego, o privilégio é meu, tá? Vence Pati total. Bom, hoje eu separei aqui algumas das perguntas que foram enviadas. A gente pode mandar as perguntas por aqui também. Quero dizer que tô muito feliz que o João Ricardo está a caminho. Perguntaram aqui que dia que ele nasce. Essa é a pergunta que eu quero mais encontrar resposta, que não dá para saber, né? Mas ele completa 38 semanas. Oi, Rê! Dia 8. Então, a partir do dia 8 de julho, o João Ricardo já pode chegar. Então, a gente está em contagem regressiva e eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito legal. Porque eu e o Ricardo, a gente decidiu fazer um teste de um enxoval minimalista. E o Clóvis acha que é dia 27 que ele vai nascer. Essa aposta do 27 é a maior de todas, né? E aí a gente decidiu fazer esse teste porque, assim, filosoficamente, né? Pra, sei lá, melhorar o consumo das coisas. Eu sou muito prática, o Ricardo é muito prático. A gente realmente procura uma vida que seja mais eficiente. E aí eu tô com uma camiseta aqui da marquinha que a gente fez pro João Ricardo. A gente decidiu fazer John Richards como uma brincadeira com o nome dele. É Richards por serem dois Ricardos e John porque é João, Ricardo, enfim. E aí ficou pronta ontem. A gente fez uma coleçãozinha de roupa pra gente e pro João Ricardo. E aí depois eu mostro que ficou muito fofo. Hoje eu não trouxe minha bolsa com as coisas, mas eu fico devendo mostrar umas fotinhos e tudo mais. Ai, guria, que legal que tu é do Piauí. Que show de bola. Até contar um pouco melhor aqui sobre a coisa do enxoval consciente. Essa filosofia é uma coisa que a gente precisa preservar, né? Não sei se vocês viram aquele documentário Minimalismo que tem na Netflix. Então eles comentam que antigamente na moda a gente fazia 4 coleções por ano, então uma por estação, e que agora são 52 coleções, que é uma por semana. E eu acho aquilo bem assustador, assim, né? A gente vem se endividando cada vez mais de diversas maneiras e em função da manutenção de um sistema que faz com que a gente pense que precisa das coisas para se sentir melhor. E ontem eu lembrei disso, assim. Eu lembro que eu tive um namorado por quem eu era muito apaixonada, era muito feliz, e eu achava ele muito melhor do que eu. Minha autoestima naquela época era muito ruim. E eu vivia pensando assim, poxa, o que eu preciso fazer para me sentir como ele, né? Então, meu amor próprio muito baixo.
E naquela fase em que eu tinha o meu dinheirinho, eu gastava aquele pouquinho para conseguir comprar uma roupinha melhor, porque daí eu achava que se eu botasse aquela roupa melhor, ele ia me amar mais, ou eu naquele momento dava conta da minha insegurança frente a ele, né? E com o tempo eu fui avaliando assim que o quanto é importante a gente investir em tudo que é de dentro para fora e usar o suficiente, né, das coisas para que a gente tenha não só uma vida mais prática e objetiva, mas para que a gente perceba que o nosso valor não está naquilo que a gente usa, né, está naquilo que a gente é, né? E aí eu e o Ricardo, a gente falou, poxa, foi muito difícil montar esse enxoval com base em todas as demandas e obrigações, e a gente disse, o que realmente ele vai precisar? Vamos fazer esse teste e no fim das contas vamos ver como é que de fato uma criança precisa nascer, o que eu preciso comprar, o que eu preciso investir. E ainda o João Ricardo não nasceu, mas a gente fez todo o enxoval bem minimalista. E aí eu conto depois que ele nascer se foi suficiente ou se eu tive que ir correr na loja para comprar uma coisa extra, né? O que mais? Aí eu fiz a nossa marquinha e tem a marquinha maior, mas está com o Ricardo hoje. Oi, Neuzeline. Beijo. Você tem que criar um canal de TV só meu. Olha, a gente tem que fazer um canal do YouTube, né? Vamos chegar lá, fazer alguma coisa nesse sentido sim. Oi, Breno. Beijo, nego. Beijo. Floriane, abração. Renata, Fontana, Fê. Bem-vindos todos, tá? Mônica, tá com saudade de ouvir, mesmo com essa voz? Então tá, olha só. Eu recebi algumas perguntas. Queria começar agradecendo os presentes que eu ganhei essa semana. Eu ganhei um presente da Cris Scheidt, que é uma linda, da Petit Garden. Eu sinto assim, que é esse vaso aqui atrás. Eles estão fazendo agora assinatura de flores. Mas o que eu mais gostei no presente foi ela dizer assim, que a Petit Garden está nascendo e junto dela uma empreendedora corajosa e feliz. É muito massa quando alguém começa a realizar seu sonho, né? E é muito gostoso fazer parte disso. Então, obrigada, tá, Cris? Fiquei feliz mesmo. E eu ganhei também uma novena e um santo, olha, da Bernadette. Bernadette, te amo, tá? Muito obrigada pelo carinho. Para me ajudar no parto. E isso é fundamental. Veio assim, ó. Diz pra ela que essa santa é poderosa. Pede com fé que ela te atende. Então, assim, vou pedir uma finaleira de gravidez saudável e um parto feliz, que já vai estar show de bola. People, vamos às nossas... Obrigada. As nossas perguntas. E eu queria compartilhar o seguinte. 2 coisas que são as reflexões do nosso encontro de hoje. A primeira coisa é assim, ó. Que a gente tem que fazer um grande esforço para lembrar o quanto a gente vale a pena. Às vezes a gente escolhe alguém para colocar a sua régua na nossa medida. E isso sempre vai ser muito injusto. Então ontem eu encontrei uma pessoa que eu gosto muito, que na boa é uma das pessoas mais competentes que eu conheço, talvez a mais esforçada, dedicada, uma das pessoas mais entregues, top 5 das pessoas que eu mais admiro do ponto de vista da amizade, do trabalho, da alegria, do esforço, da devoção a fazer a vida dos outros melhor, uma pessoa absolutamente iluminada. E nessa conversa que a gente teve Rapidex, ela disse, puxa vida, tal, fui a um profissional X e esse profissional me disse que eu ainda tenho que melhorar muito, né? E aquilo, a gente só teve uma conversa rápida e aquilo ficou na minha cabeça e eu acordei pensando nela e mandei uma mensagem que é uma mensagem para todos nós, era uma mensagem para mim também, sabe? Porque a gente se esforça bastante já. Quando a gente vai a alguém que nos serve, essa pessoa, na minha visão, tem que começar dizendo, cara, que legal que você se esforça, que bom que você está aqui, o que você melhoraria, mas do meu olhar, você já está no seu grande melhor, no seu máximo, porque, sinceramente, eu não conheço ninguém que nesse momento não está se esforçando o máximo que pode. São as comparações que causam o sofrimento e a métrica do outro sobre o que é o melhor e o que é correto, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer era isso, assim, queria lembrar a gente que a gente é demais, que a gente realmente, com certeza, está procurando melhorar, mas que a gente deve se proteger de todo o ambiente que faz a gente esquecer de que a gente se esforça todos os dias. E foi muito gostoso poder, hoje de manhã, mandar uma mensagem e dizer, olha, eu queria lembrar que tu és maravilhosa,
porque, não sei, eu passei por isso durante a gravidez e de comparações com como eu deveria estar ou não deveria, se tá magra, se tá gorda, se tá bonita, se tá feia. E eu pensando, meu Deus, eu tô incrível, tá tudo maravilhoso, meu filho tá saudável, minha família tá feliz. E qualquer pessoa que venha com uma métrica de peso, ou que venha com uma métrica de cabelo, de beleza, de unha, de qualquer que seja o detalhe, e aponte em mim nesse momento de transição os meus problemas, essa pessoa não tá me ajudando, ela tá me prejudicando, né? A gente precisa de quem lembra que a gente é incrível, de quem lembra que nós somos filhos de Deus, né? Basicamente, então, se hoje não te disseram ainda, não disseram para cada um de nós o quanto a gente vale a pena, eu queria ser só esse sinal e dizer que a gente vale demais e agradecer pelo esforço que a gente sempre faz de continuar crescendo. Eu sinto assim que a gente vive um momento em que a gente está esquecendo de ser técnico nas coisas e esquecendo de ser humano. E tá se preocupando muito em parecer coisas, né? Que é o segundo ponto que eu queria trabalhar que eu queria conversar antes de começar a responder as perguntas que enviaram. Queria dizer assim que, e aí isso aconteceu comigo. Eu fui a um profissional com um problema para ser resolvido e esse problema técnico, né? Acredito que não recebeu toda a atenção que deveria. Eu estou tentando ser o mais ética possível para que eu não fale de qual área e tal, porque isso não é necessário. E eu recebi um orçamento de um trabalho e eu falei, poxa, esse orçamento eu achei um orçamento mais salgadinho, eu vou procurar outro orçamento. E quando eu cheguei nesse outro orçamento, do mesmo serviço, o valor era um pouco menor, normal, quando a gente compara serviços é assim que acontece mesmo, mas eu percebi que essa segunda pessoa que me atendeu estava mais focada na técnica para garantir que o serviço fosse bem feito do que em publicar bem esse serviço, né? É uma fase em que a gente precisa estar atento, nós que somos mais técnicos, né? Eu que trabalho com área de desenvolvimento humano, de repente um nutricionista, um dentista, um médico, que a gente foque muito dos nossos esforços em desenvolver a nossa técnica em conjunto com a divulgação, mas que nunca a nossa divulgação ou que a gente pode parecer produzindo um vídeo ou produzindo uma foto se sobrepõe à importância de fazer bem feito e executar direito a parte técnica do nosso serviço. E eu tenho sentido uma carência de determinadas profissões de uma parte técnica junto com a parte humana, sobrepondo a parte da divulgação e a preocupação em parecer melhor, em fazer coisas que tenham uma imagem mais positiva. Não sei se está dando para entender, sabe? Então, oi Flá, meu Deus, que legal, nega, te ver. Obrigada, Laura, saudades de ti, né? Então, assim, duas coisas. Um ponto é nunca a gente permita que alguém te desautorize a tua alegria, né? As tuas próprias vitórias, as nossas vitórias, porque é importante dar valor a cada avanço e se juntar com pessoas que olham o esforço que a gente tem feito para estar onde a gente está e que vai somar perguntando pra gente qual é o nosso próximo passo, né? Porque nós somos resultado de um contexto, nunca de um ponto específico. E o segundo ponto é a gente lembrar qual é a nossa profissão, qual é a carreira que a gente escolheu e garantir que a gente vai ser um excelente técnico humano, né? Quando eu digo técnico humano eu vou dar atenção ao contexto, eu vou ser excelente na prática, no método, na técnica e em fazendo isso, o que sempre vendeu mais, vocês têm noção, gente, de que nós temos aqui na empresa 72 turmas de life coaching, 31 turmas de 27 dias, 14 turmas de formação e de todos esses, 85% foram indicação. A gente pensa assim, mas será que isso não vai levar tempo? Vai, mas isso é o normal. Eu preciso construir a parte técnica com excelência, ser uma pessoa humana que analisa contexto e quando sobrar tempo a gente faz um bom marketing, sabe? Sendo que na nossa visão o marketing sempre será tratar bem, cuidar bem, se relacionar e estar conosco o máximo que a gente puder, né? Obrigada, Maísa, pelo teu carinho. Oi, gato. Obrigada, Maria. O TEDx ficou muito legal, né? Paixão da minha vida. Um beijo, te amo muito. Oi, Carol. Bom dia, Edson. Tudo bom, Tânia? Oi, Rê. Sentindo falta das tuas perguntas por aqui, tá?
Esse conteúdo, sim, a gente vai deixar disponível mais tempo e depois eu subo pro YouTube e compartilho o link pra gente assistir, tá bom? Oi, Thomas, eu vou ver o direct sim, tá? Eu tô no celular, eu não consigo ver agora, tá bom? Vamos lá. A Dani perguntou assim, ó. Vá, tem algum livro pra indicar nesse momento? Eu tô lendo o Caminho do Artista. Deixa eu só confirmar aqui o nome da autora, que eu já te falo. Blá, 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 blá. É Julia Cameron, Guia Prático para a Criatividade, O Caminho do Artista. Muito massa. Vocês sabem que eu admiro método para as coisas. Gente, assim, ó, eu tô fazendo arte terapia e adorando, achando genial, assim, muito gostoso. E uma das primeiras coisas que eu falei para ela foi assim, olha, 2 coisas são fundamentais para nossa relação funcionar. Primeira, eu preciso garantir que tu vais me ajudar a pensar. E me ajudar a pensar é que tu vai fazer boas perguntas e não que tu vais me dizer o que eu tenho que fazer. Eu quero descobrir o meu caminho por boas perguntas. Eu quero saber se é assim que a gente vai trabalhar. E a segunda coisa é que tu vai usar algum método com início, meio e fim. Porque eu preciso disso para conseguir ver um ciclo começar e fechar, entende? E eu tô gostando muito porque essas 2 coisas estão acontecendo. Na minha visão, turma, toda vez que a gente procura alguém para ajudar a gente, essas 2 coisas são fundamentais. Você vai ao terapeuta, psicólogo, médico, sei lá. Claro que o médico é um consultor que sabe muito mais que nós, né? Mas eu digo, alguém que vai ajudar a gente a crescer, que vai servir a nós no sentido de fazer a gente pensar, tem que fazer boas perguntas e tem que usar algum método. Então, Dani, eu tô no Caminho do Artista e o livro dela tem método. Eu sinto que esse é um benefício do processo, né? Essa semana a gente comprou, o Ricardo comprou os livros da Rita Lobo, porque a gente tá bem empolgado. Outro dia a gente fez um salmão com molho de laranja, cebolas roxas, raspas da tal do limão, e a gente fez um purê de batata com cebolinha e tal, que foi o que ela tinha ensinado a fazer naquela semana no programa. E aí, essa semana, a gente comprou o caderno de receitas de papinhas de neném, de comidas para neném, e compramos o livro A 4 Mãos, que é para aprender a cozinhar e tal. Então, recomendação sempre é também investir em algum hobby que a gente não tem a manha toda, né? Porque quando é um hobby, assim, de, por exemplo, aprender a cozinhar, a gente vai passar os fiascões na cozinha e tudo mais. Acho que recomendação básica de livro, O Caminho do Artista fica como a recomendação da semana. E um desafio de pensar em algum livro de hobbies, porque ajuda a gente, sabe? Inclusive, isso faz parte do que a Julia Cameron recomenda dentro do Caminho do Artista, tá? Esse livro do Paulo Vieira eu não li ainda, mas tá na nossa biblioteca, tá? O Poder da Ação, não li ainda, tá? Tenho muitas ideias todos os dias, devido à indecisão não consigo focar numa só e ir adiante. Dino Cardoso, o caso é o seguinte, a gente sempre precisa começar pelo passo que pode ser dado. Quando a gente fala, meu Deus, eu tenho muita ideia, porque a gente está escapando, eventualmente desfocando das ações que devem ser executadas, das mais simples às mais complexas. Então, por exemplo, se a tua louça não está lavada, se teu armário não está arrumado, se tu não estás conseguindo ser pontual para chegar nos teus compromissos, se está difícil de executar a escrita de um pequeno texto, é porque há muitas pendências e a nossa tendência é fugir do embrolho todo de muitas pendências e querer fazer alguma coisa divertida. Daí a gente começa a criar, achando que se a gente tiver uma ideia genial, aquilo vai recuperar o nosso tempo perdido com as pendências. Sempre que a gente estiver com bloqueio de criatividade, a ideia é começar a fazer as atividades que a gente considera chatas, porque elas vão liberar espaço de inspiração e de ação. Começa sempre pela atividade mais simples, mesmo que ela seja a mais chata. Com o tempo, ela vai liberar espaço para a criatividade e para o foco acontecer de novo, né? O que mais? Ah, que massa! Comprasse o livro do Caminho do Artista. Show de bola. Eu não terminei de ler ainda, né? Tem livros que são muito indispensáveis, assim. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana, O Milagre da Manhã, do Hal Elrod, acho genial também. Tem uma coisa que
sempre eu estimulo o meu pensamento e compartilho com a gente que é assim, um livro, ele serve como um debate com o autor. A gente deve ler sempre procurando saber o que daquele texto funciona para nós e como a gente acrescentaria um capítulo naquele livro, né? Então, por exemplo, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele propõe 7 hábitos, depois o Stephen Covey escreveu o 8º hábito, que é genial, como tudo que o Covey fez. E eu sempre debato, assim, uma das coisas que pra mim é um dos nossos maiores erros, e eu venho falando disso, e que tá num dos hábitos propostos pelo Covey, que ele fala que a gente tem que ter prioridades, é que tudo é prioridade na vida. Então você pensa assim, poxa, assim como a gente tá querendo ter foco para fazer um grande projeto, eu tenho que ter a capacidade de desenvolver a habilidade de fazer as coisas pequenas, porque tudo é prioridade, o micro se reproduz no macro. E quando a gente estabelece que um projeto é mais importante do que o outro, a gente tende a postergar o que parece pequeno e que no fim das contas vai ser enorme. E a gente estava rindo disso ontem lá na Engie. A Engie é uma empresa super reconhecida, famosa, charmosa, é chique pra caramba que a gente vai fazer de novo um trabalho lá. A gente fechou ontem a palestra para a Cipati e eu tinha ido no Dia da Mulher também lá com a mulherada e foi animal. E o que é mais chique, né? Eu conversando com eles, é mais chique eu contar que a gente teve uma reunião na Engie ou que eu fui capaz de lavar a louça ontem e deixar minha casa arrumada, né? Quer dizer, as duas coisas elas são absolutas prioridades, porque no momento que eu quero avançar para cada vez projetos de maior engajamento e profundidade, eu tenho que ser capaz de trabalhar bem na minha base. E nunca a minha vida vai estar toda no lugar se eu não liguei para minha mãe, se eu não conversei com meus sobrinhos, se eu não tratei bem da minha saúde, se eu não dormi bem, se eu não tomei bastante água. E a gente precisa falar mais das coisas básicas que constroem resultados que parecem sofisticados. Tudo é sofisticado na vida. Todo o tempo que a gente utiliza. Então, quando a gente lê um livro, a gente pega o livro e debate com o autor se aquele modelo que ele propõe serve para a nossa realidade. Como, por exemplo, o livro do Milagre da Manhã, que é sensacional. Eu realmente gostei muito do livro. Ele consegue ser de autoajuda e ele tem uma linha que ele consegue manter sem ser insistente nessa coisa, né, da gente vamos vencer e tal. Eu gostei do livro dele. E na hora que a gente começa a praticar o Milagre da Manhã, a gente vai ter que ver se aquele horário funciona de fato para nós. Ele está propondo um método. E aí a proposição do método faz com que a gente tenha que experimentar e chegar às nossas próprias conclusões. Turma, a próxima revolução é a revolução individual humana. Eu tenho que aprender a viver da minha maneira, né? Hoje a gente estava comentando na terapia sobre o bicho que eu escolho, que é a onça e tal. E eu sempre admirei muito a autonomia da onça, porque ela é muito independente. E essa independência, ela nos permite interdepender. Então, quanto mais autônoma, mais independente, mais capaz de pensar eu for, mais eu vou amar a minha forma de ver o mundo. E mais desprendida dessa forma eu vou ser ao interdepender do outro, porque eu já dou conta da minha história, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Ah, Simone, um beijo, que saudades das tuas aulas. E de ti, principalmente, tá? O micro se reproduz no macro, é isso aí. Que mais? Ah, Clary, que legal, fiquei feliz com as tuas novidades profissionais, torço muito por ti, tu és muito corajosa, tá? O papai Ricardo, a Vá está uma mamãe linda e maravilhosa, né? Fábia suspeita. Ai. Ricardo tá cuidando de mim que vocês não estão entendendo. Essa semana que eu tô doente, então, olha, o negócio tá forte, tá me ajudando muito. O Ricardo falou aqui, Aline, no canal do YouTube tem os anteriores e outros vídeos. Gente, tem 1 milhão de vídeos no canal do YouTube, viu? Pra gente assistir lá. Compartilho depois aqui. Aí o Vini perguntou assim, como lidar com a cocriação que a mente faz diante dos problemas? Eu fico muito 8 ou 80. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, sabe, Vini? Se tu puderes explicar um pouco melhor o que significa pra mim. Mas o muito 8 ou 80 é assim, ó. Uma coisa importante que a gente já conversou aqui hoje. Sempre que a gente está com muitas pendências pequenas para serem resolvidas, acumuladas, a gente busca por um projeto que nos dê esperança de recuperação, de inspiração rápida, né? Então, assim,
aquele pequeno projeto que antes inspirava já não inspira mais e a gente fica buscando por uma ideia revolucionária. Todo bloqueio criativo, ou todo 8 ou 80, não quero fazer nada ou quero fazer tudo, foi aquilo que eu disse antes. A gente precisa resgatar a competência de executar as tarefas básicas. E em fazendo as tarefas básicas, a gente vai conseguir encontrar consistência para o passo a passo. Eu sempre acredito em construção com a passagem do tempo. Quer ver, se eu perguntar pra gente assim, qual foi a tua maior conquista na vida? Né? Ela aconteceu do nada ou ela foi uma construção? E eu acredito que ela tenha sido uma construção e não um golpe de sorte. Né? Então, toda construção de riqueza, de saúde. Outro dia minha mãe estava falando que eu estava bem na gravidez e que estava feliz com isso. Daí ela disse assim, deve ser porque tu fez muita academia antes que tu estás conseguindo ter mais disposição. E eu disse, provavelmente, sabe? Porque eu construí durante um período, né? Queria agradecer ao Tobias, que foi meu personal durante todos os últimos 2 anos, que eu parei só durante a gravidez por causa que eu estava com pressão baixa mesmo e eu não conseguia fazer exercício. E agora eu tô bem mais devagar, né? Na academia como eu estava antes. Mas foram 2 anos de preparo físico, não era para gravidez, era para minha vida. Mas que por consequência acabou por me ajudar a ter um pouquinho mais de saúde durante todo esse processo. Não existe de repente nas coisas, né? O milagre, ele é encontrado no caminho que a gente já está caminhando. Às vezes é uma sorte, é uma sacada, mas se a gente for avaliar mesmo, todos os grandes eventos da nossa história se deram com um esforço real, de consistência e de busca diária de trabalho. Samara, te amo. Oi, Andressa. Acredito muito que os desafios são essenciais para o sucesso. Para mim, as dificuldades me motivam e me movem. Lógico, né? Você fala assim, hoje eu estava, como eu falei, na terapia, e aí eu tinha que fazer um desenho e eu escolhi desenhar o lado mais profundo do mar e a onda mais alta. O que você seria no mar? Daí eu botei as cavernas lá escuras e a maior onda que existe no meio do mar e tal. E aí tinha que traduzir aquela interpretação e eu sempre fui muito fã das sombras, assim. Quando eu digo sombra, de descobrir a nossa vulnerabilidade, porque quanto mais profundo eu for, mais iluminado eu vou ficar. E aí, se eu consigo entrar nessa caverna escura, eu também consigo encontrar pessoas pelo caminho que vão sendo resgatadas junto comigo ou que me resgatam dentro da minha própria escuridão. E eu sou muito fã disso, até comentei com ela, com a Tati, eu falei, Tati, hoje eu vou falar sobre o que eu descobri de manhã, né? Quando eu mandei a mensagem para aquela minha amiga, que foi um profissional de ajuda, que disse a ela que ela estava atrasada com ela, né? E não tá, aquilo ali foi uma injustiça, quando eu a defendi, assim, lembrando a ela o quanto ela é fantástica, aquilo me defendeu também, né? Eu já passei por situações semelhantes e toda vez que a gente supera alguma coisa ou enxerga o mesmo mundo, a gente é capaz de ir compartilhando de forma transparente, resgatar o outro ou aprender com ele, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava aprendendo com a experiência dela de que eu jamais, daqui para frente, vou permitir que alguém sinta ou diga a mim que eu não estou fazendo o meu máximo, né? Eu vi ontem, gente, assim, ontem eu tive refluxo, ontem eu tive cãibra, dor de cabeça, enxaqueca, e eu não posso tomar remédio quando tá grávida, né? Eu peguei essa gripe, então eu tô com tosse, tô com coriza, tô espirrando. Ontem eu tive contrações super fortes, e eu tinha a TV e tinha reunião à tarde, né? E aí, a hora que eu tava saindo da casa da mãe, que eu fui almoçar com ela, que minha sogra tá aí, e aí eu queria que a família toda ficasse junto, enfim. Então, assim, ainda estava na minha família, dando conta de resolver algumas pendências do trabalho pelo WhatsApp. Eu pensei, tu é uma pessoa esforçada, sabe? E eu preciso garantir que eu seja respeitada dentro do meu esforço, porque às vezes pode parecer que eu tô com toda a disposição mental e do meu coração a toda, né? Mas a disposição física não tá a mesma do que estava semana passada, ou, enfim. Então é importante que eu lembre a mim de defender que eu estou fazendo o melhor que eu posso, sem permitir que com outras réguas sejam medidos os esforços que eu faço. Eu tenho que conhecer realmente o meu máximo. E isso é um processo de autoconhecimento bem especial para mim nesse momento, saber até onde eu consigo ir, sabe? Deixa eu ver o que mais que me mandaram aqui. Quanto mais profundo eu for, mais iluminada serei. Como eu tenho dificuldade de assumir isso em mim.
Isso é muito fato, sabe, Samara? Porque a gente tem que ir desbravando aos poucos a coragem desse autoconhecimento que é tão acompanhado de uma consciência de Deus, eu acho, sabe? Quando a gente está visitando uma angústia e a gente encontra instrumentos para fazer a visita a essa escuridão, quando a gente ilumina o que está lá embaixo, a gente nem sempre vai se assustar, sabe? A gente vai descobrir a nossa liberdade, vai descobrir nosso autoconhecimento, nosso amor próprio. E eu sempre penso, qualquer que seja a passagem que eu precise fazer, eu vou fazer. Contanto que ela me leve para os meus princípios, ela me leve para a melhor parte de mim. Hoje a gente estava debatendo ali na cozinha, assim que eu cheguei, que a gente esqueceu de pensar as coisas por princípio, né? Então vamos supor que, eu sempre penso isso, se um dia eu for presidente da República, vão me perguntar qual é a minha posição sobre o aborto, vão me perguntar qual é a minha posição sobre o uso das drogas, vão me perguntar sobre o uso de armas, né? De tudo aquilo que são assuntos polêmicos e que nos ferem, porque quando a gente tem que falar desses assuntos, a gente sofre, cá entre nós, né? E o que eu disse assim, que a gente tem errado na pergunta, porque se eu tô tendo que responder sobre arma, sobre droga, sobre aborto, é porque a gente perdeu o princípio, porque eu deveria estar falando de educação, de saúde, de segurança, eu deveria falar da base, antes de ter que falar dos problemas e investir meu tempo em saber onde é que na base a gente está errando, para que eu nunca tenha que fazer essa pergunta, né? Se eu penso assim, em tirar a vida de um bebê, né? Nunca ninguém vai optar por isso, e aí tu pensas, onde foi que eu errei na estrutura do pensamento, que fez com que alguém eventualmente perdesse a noção do que significa fazer sexo, do que significa ficar nu na frente um do outro e se entregar um pro outro, sabe? Eu sei que é um pensamento meio profundo, assim, da gente estar falando agora, mas se a gente for pensar, acho que se a gente fosse revisar, a gente pararia para pensar na boca que a gente vai beijar, na pessoa que a gente vai abraçar, em quem vai compartilhar a mesma cama com a gente. Isso significa que eu tenho que conhecer bem, tenho que conversar, tenho que dialogar. Gente, eu lembro que, sei lá, quando eu decidi começar a namorar e eu pensei, poxa vida, né? Minha vida vai mudar, vou desbravar um mundo novo. Eu chamei a minha mãe e o Júnior, que estava vivo na época, e a gente foi tomar Eles foram tomar uma cervejinha, fui tomar um suco ali na Beira-Mar, onde hoje é o Habib's, tinha uma petiscaria e a gente foi lá. E eu tinha 18 anos. E aí eu falei, eu queria saber o que vocês têm para me dizer, o que vocês podem me aconselhar, que princípios eu preciso saber para começar a namorar alguém. E eu sempre, antes disso, para sair com o menino, eu tinha que pedir permissão para os meus irmãos, eu tinha que falar com a minha mãe, porque quem tem mais experiência sabe um pouco mais. E eu sinto assim que, se a gente não fizer a revisão dos nossos princípios, a gente nunca vai perceber o enorme valor que a gente tem. E a gente sempre vai fazer as perguntas erradas e vai querer soluções para os problemas que devem ser resolvidos na base, e não quando o problema já está executado e já está lá na frente, né? Então, quando a gente visita, viu, Samara e turma, o que é o mais profundo, onde é que eu estou errando nos meus princípios, a gente vai conseguir solução para um monte de coisa em cadeia. E a gente está fazendo o quê? Tentando solucionar o problema e não o princípio que se perdeu, que formou esse problema, entende? Então é mais ou menos por aí, né? Deixa eu ver quem mais. Oi, Estela, oi, Tânia. Oi, Ana. Beijo, nega. Oi, Marcelo. O que mais que mandaram aqui? Deixa eu abrir pra nós. Podem mandar perguntas, people, tá bom? Quando sentimos que é a hora de mudar de empresa, em quanto tempo precisamos fazer isso? Difícil de responder, né? Porque depende muito de todo o contexto. Se eu tenho clareza de que eu não desejo mais ficar nessa empresa, é importante fazer um planejamento para essa transição acontecer. Mas tem muito que pensar, né? Eu sou muito das transformações tai chi. Eu sinto que as coisas, a gente tem que deixar a porta aberta de onde a gente sai. Então, ser muito honesto. Eu sempre recomendo que o diálogo aconteça e que essa previsão de saída seja manifestada para a equipe, não, para o teu chefe responsável, até para ele te ajudar a fazer essa transição, para que a empresa não fique na mão e tu também não. Tem que saber se tem algum dinheiro guardado, para saber quanto tempo o tranco vai ser aguentado sem um novo trabalho, né? Mas eu sempre gosto, e assim, das vezes em que alguém saiu da empresa, eu passei por tudo aqui, né?
Então eu tive desde saídas apoteóticas me deixando super na mão, desde saídas super programadas que me ajudaram horrores. E é muito legal quando é avisado antes para a empresa, porque a gente continua tendo um olhar muito saudável sobre aquela pessoa que foi. Hoje em dia, eu acho que as lideranças devem estar preparadas para torcer pelo funcionário, né? Para ajudar a pensar, auxiliar. Então a gente teve aqui um estagiário nota 10, que a gente ama muito, que eu faço votos de que volte para cá. E ele recebeu uma oportunidade de ir para São Paulo fazer um puta de um curso. E por mais que fosse para mim, como empresária, uma notícia do tipo, pô, eu queria que ele ficasse, como pessoa, eu queria que ele fosse, eu queria ajudar e o que eu posso fazer para estar junto. Recomendei lugar para ele trabalhar, fiz tudo que podia, porque não é possível que hoje em dia ainda exista dificuldade do diálogo dentro de uma empresa. Então a gente, em tomando a decisão, comunica ao teu líder, veja qual é a melhor transição, a mais saudável, e levante opções de carreira e de empresas onde você deseja trabalhar, para de repente até o teu próprio chefe te ajudar. Eu, por recomendação, sempre sinto que se você comenta e coloca um prazo para ajudar a empresa vai se acomodando e tu também já vai percebendo essa transição, essa forma de acontecer, né? Deixa eu ver o que mais que me disseram. Minha mandou... Eu entendi aqui, Ana, que você falou perfeitamente, achou profundo e verdadeiro. A tua mãe? Obrigada, Fábio. Amo vocês. É o que você fala, o micro se reproduz no macro, vá. Para resolver o problema das armas, precisamos voltar para o básico, educação, saúde e emprego. Olha, se eu um dia me tornar presidente da República, prefeita de Florianópolis, governadora do estado, mas se hoje eu já posso fazer alguma coisa como empresária, como pessoa, são 3 coisas básicas. Saúde, educação e infraestrutura para se ter segurança, né? Infraestrutura e segurança. Porque assim, se aqui a gente que tem um instituto que atendeu 25 turmas de escolas em Santa Catarina, no Paraná, sempre foi para mim uma visão básica, people. A gente precisa se engajar em projetos relacionados a isso e contribuir socialmente com o nosso tempo, com um pouquinho de dinheiro, qualquer que seja a ação para melhorar a nossa comunidade, né? Eu não preciso ser ou chegar a um posto maior para fazer alguma coisa pelo meu meio. Então, o que eu já posso fazer para contribuir com a saúde, com a educação, com a infraestrutura e com a segurança, que são coisas absolutamente básicas para as coisas funcionarem? Todo o dinheiro que, na minha visão, nesse momento é investido em alguma coisa que seja diferente do que nesse quarteto que a gente comentou agora, mas especialmente saúde, educação e segurança, é difícil. As perguntas sempre vão ser sobre como resolver os problemas. Eu digo assim, para os meus problemas, se eu tenho uma dor de cabeça, eu até posso tomar uma Neosaldina, mas eu quero saber por que eu tô com dor de cabeça. E quando eu digo, vamos na profundidade, eu posso levar 1 ano para descobrir por que eu tenho dor de cabeça, mas ela nunca mais vai voltar. Ou eu posso passar uma vida inteira tomando Neosaldina. A porta é estreita, então eu sou muito disciplinada, determinada, sei lá, rigorosa nessa escolha de procurar nos meus problemas, olhar a origem, né? Que eventualmente está na falta de diálogo com o pai, com mãe, entender de onde eu vim, minha família, aquela coisa mal resolvida ou mal explicada, ou até nos traços que me faltam, que eu preciso desenvolver. Eu acho muito massa que na Conscienciologia, que é um tema que eu gosto de estudar, que eles falam que a gente tem trafar, trafor, trafal. Traço fardo, que é o nosso ponto negativo, traço força, que é o nosso ponto forte, e não é ponto negativo que a gente tem ponto a melhorar, né? E o trafal, que é o traço que me falta, né? Tem coisas que faltam a nós e a gente precisa buscar nas companhias, na realidade, nos mestres, mas nunca rejeitar a existência desses 3 pontos para minha evolução, né? E a porta, ela é estreita. Eu posso passar uma vida inteira remediando minha dor de cabeça, eu posso passar 1, 2 anos procurando por que essa dor de cabeça tá ali. Qual é a sombra que ela quer me apontar? Cara, e na hora que a gente percebe a nossa vulnerabilidade e avança sobre ela, aí é muito legal, porque a gente consegue que a onda do mar seja maior do que a profundidade, seja proporcional a essa escuridão que a gente encontrou lá no fundo do mar, entende? Deixa eu ver. Me formei e parei de trabalhar em seguida para tentar engravidar e hoje tenho um bebê de 1 ano e sinto que está na hora de voltar ao mercado de trabalho. Mas me sinto insegura até em começar a procurar. Thaís, normal, né? Porque agora você é outra pessoa. Sugestão. O que já dá para fazer essa semana, né? Conversar com quem está trabalhando e falar sobre como é que anda o mercado, procurar uma posição que tu gosta, sempre o que dá para fazer. Parabéns pela tua escolha,
que legal que o baby já tá com 1 ano. E agora é sempre começar do que dá pra fazer. O que tu tá disposta a fazer? O que tu realmente quer fazer, né? Às vezes essa insegurança é só uma maneira de te trazer de volta pro ritmo. Porque se a gente fica um tempo parado... Então ontem a gente decidiu que a palestra que vai ser feita, ela vai ser... Valeu, Vini. Ela vai ser feita no dia 12 de agosto. Então o João Ricardo, no mais tardar, deve nascer até final de julho. Né, se ele der uma atrasada aí, não atrasada, se ele não nascer dentro do prazo. Eu que tô torcendo para que ele nasça na 39ª semana. E aí me perguntaram, olha, mas você acha que vai dar para fazer essa palestra 15 dias depois do nascimento do João Ricardo? E eu falei, se eu me conheço bem, eu suspeito que eu vou querer fazer a palestra. Talvez eu esteja muito cansada e eu encontre outra Vanessa depois do nascimento dele. Eu suspeito que eu vou querer fazer para que eu não perca meu ritmo, porque eu gostaria de me manter engajada com as coisas da empresa ainda, porque eu sinto que isso vai me ajudar. Se eu ficar mais tempo parada, talvez eu tenha mais dificuldade em voltar para o ritmo. O que eu sinto? Que aos poucos a gente vai recobrando ritmo, e essa insegurança pode ser só nome para falta de ritmo. É igual andar de bicicleta trabalhar. Você vai lembrar como faz. É só pegar a bike e sair de casa. É mais uma crença mesmo, né? Pra recobrar ritmo, na minha visão, né? O que mais que apareceu aqui? Tenho me perguntado isso. O que eu posso fazer no âmbito social? Paty, e assim, a gente precisa levantar alternativas de contribuição social variadas, né? Desde ir até a prefeitura ou a Secretaria de Assistência Social. Outro dia eu estava escutando rádio e tinha uma propaganda da Secretaria de Assistência Social dizendo para que a gente não desse esmola porque eles estão com um projeto de recuperação das pessoas da rua e que se a gente incentiva com dinheiro e tal, que a gente afasta essa pessoa da real solução. Eu fiquei feliz em ter escutado aquele anúncio, porque eu sempre que alguém me pede alguma coisa na rua, eu falo, vá até a prefeitura, vá até a Secretaria de Assistência Social, porque ali tem estrutura, né? A gente hoje, desde cursos gratuitos de Senac, Sebrae, Sesc, a Secretaria de Assistência, a própria prefeitura, existe um grande esforço sendo feito, sim. Então, às vezes eu posso me voluntariar, posso ir até alguma instituição, ou posso só fazer o básico, sabe? E quando eu digo fazer o básico, é tratar bem de mim. Eu penso assim, a gente só consegue contribuir socialmente quando a gente está um pouquinho mais inteiro, concorda? Então, a gente tem tratado bem da nossa cabeça, do nosso tempo, depois da nossa família. Essa sanidade, ela ajuda o mundo. E é isso que eu investiria o tempo em fazer, em cuidar bem de mim para garantir que eu possa ser capaz de cuidar bem do outro. Então, o micro se reproduz no macro. Se eu for capaz de cuidar bem de mim, eu vou ser capaz de cuidar da minha família, da minha equipe, da minha comunidade, e esse perímetro ele vai se fortalecendo e vai aumentando, né? Obrigada, gente. Vocês são demais. Sentirei tua falta no Kona RH 2019. Queria ir de novo. Foi animal ano passado, né? João Ricardo tem chance de ser leonino. Tem chance. Agora, a virada de lua, né, people? A virada de lua é dia 16, né? Reza a lenda que essa maré, quando muda a água de dentro da moça aqui, da mulher. E eu tô torcendo pra que ele nasça dia 16, eu não vejo a hora de ver o fuso. Na verdade... Meu Deus, hoje eu tô demais, né? Meu pai nasceu dia 15 de julho. Então, ele tá na maior torcida pra que nasça dia 15. Minha melhor amiga de infância nasceu dia 18. Minha sogra nasceu dia 25. Quer dizer, julho tá com qualquer dia bom para João Ricardo nascer, né? A Mayara mandou, me patrocina coaching com você. Temos cursos grátis em parceria com o Sebrae. 2 cursos lá pra gente começar, viu, Mayara? E tem as lives. Tem mais 2 do Juliano, exatamente. Então tem 4 cursos grátis em parceria com o Sebrae. Tem live toda sexta-feira. E... Quero Saber toda quinta. E assim, minha recomendação é que a gente dê uma fuçada lá no YouTube. Deve ter mais... Quantos vídeos tem lá? Uns 200, será? Tem pelo menos uns 200 vídeos, cara, de entrevista. Ontem coloquei um novo, que até não compartilhei no Instagram ainda, né? Que é aquele Mulher em Foco. Chegou a assistir, não? Assistiu? Assistimos. E foi legal? Ficou bom? Eu não... Faz tempo que eu dei entrevista. Porque eu tava no 5º mês de gravidez. Sim. E aí saiu pro ar agora. Eu vou compartilhar aqui, esqueci de colocar. Mas tem, assim, deve ter pra lá de 100 entrevistas
tem mais de 40 programas do Quero Saber, tem as lives, tem entrevistas do Paulo Jubilu, tá muito fera o nosso YouTube lá. TEDx, mentores online, tem bastante coisa. E aí vai mandando perguntas, a gente vai compartilhando sempre aqui, tá? E na hora que a gente tiver bolsa e tal, pode ter certeza que eu compartilho contigo. Sobre a dor de cabeça, hoje eu estou com dor. Essa semana foi muita correria, então eu sei que eu preciso descansar. É que, além da semana ser correria, tá todo mundo meio gripado. Tava quente, tava frio, tava quente, tava frio, né? E às vezes é uma recomendação de sossego mesmo. Eu que não consigo sossegar, né? Tem que ser assim um soco desse tamanho todo, que senão não paro. Qual o currículo ideal que chame a atenção dos recrutadores? Andressa, assim, ó, vou te falar como é que a gente recruta aqui e até a gente no processo de seleção tá tendo dificuldade, né? Porque assim, pra teres noção, a gente abriu 2 vagas. Uma vaga para designer e uma vaga para comunicação social, que é para alguém que manja de escrever bem, assim. E interessado no nosso assunto, claro, os 2. No nosso processo de seleção, tu pode mandar teu currículo, mas a gente sempre pede que seja feito um teste. Mostra o que você faria por nós. Currículo que vem com sugestão de atividade e de ação e com alguma solução chama muita atenção. E é muito louco porque, assim, foram inscritos, a Aline passou os números 15 pessoas, dos quais 4, cara, dos 15 mandaram um projeto. Então tu fala assim, e de comunicação 1, né? Então assim, a pessoa fala, não, mas tá muito difícil. É que a gente tem que mostrar o interesse em fazer parte daquele time, né? É muito engraçado que um perguntou assim, mas qual que é o salário? E a gente tem uma disposição de um X até outro X de salário, dependendo do que a gente vê que é o perfil da pessoa. Então a gente não estabeleceu o salário, especialmente da posição do designer, né? Porque a gente queria ver o nível de produção para saber se esse designer vai precisar de um estagiário ou não. Porque a gente está criando um setor. Quer dizer, que na hora em que tu manda o currículo, o que vai chamar a atenção vai ser a solução que tu vai propor. E a solução prática, né? A gente falou assim, se você fosse divulgar o 27 dias, como você faria, né? E você falou assim, eu preciso de ajuda para pensar, porque se eu não precisasse de ajuda para pensar, eu não precisava de um funcionário, de alguém para ajudar, nem precisava nem funcionário, eu precisava de alguém para ser assim, braço direito e esquerdo, para ser o top da empresa num setor novo que a gente está construindo, né? Então, eu tenho sentido carência disso nos processos que eu tenho acompanhado aqui na empresa e também de alguns clientes. Quando a gente dá uma apertada e pede uma solução, eventualmente a pessoa não manda no currículo essa sugestão e aí se perde no meio do caminho. Então, se quer botar uma coisa que destaca, apresenta uma solução, né? Faz sentido pra ti? O que mais? Não vejo a hora de ver o Fusso é boa. Oi, Tatá, que saudade de ti. Vai nascer dia 27, já pensou? Já pensei, imagina se não, né? Eu tinha ontem esse risco, né? Eu falei, meu Deus, se ele for antecipado, ele nasce ontem. Só vi os do Juliano, quais são os outros? Se tu for no Instagram aqui nos destaques, tem lá. Um de liderança e comunicação e um de 6 necessidades básicas para iniciar negócios. Então tá no meu site. Na primeira página, vanessatobias.com.br, tem vários quadradinhos, né? Num dos quadradinhos tem um que é azul, comigo vestida de vermelho, dizendo experimente o Sebrae, ou veja como a Vanessa Tobias apresenta o Sebrae. Uma coisa assim. Aí tu clica lá, tem os cursos grátis, tá? Passo a tarde trabalhando e escutando os teus vídeos no YouTube. Aprender é bom demais. Duda, tu é suspeita, neguinha. Te amo. É pra trabalhar em Floripa ou dá pra ser home office? Nega, é Floripa. Porque nesse momento, especialmente porque eu vou ficar mais ou menos fora uns 2 meses da empresa, eu preciso de alguém aqui na base para poder ter mais agilidade. A gente tem muito conteúdo, muita coisa que precisa ser muito online aqui. Digo assim, online na presença, sabe? Uma pena, nega. Que mais que me mandaram aqui? Tô louca pra participar da formação. Vou ver o que leiloar. A formação, people, começa agora em agosto, tá? A gente tá lançando essa semana, vai estar no meu Insta também, o do Ju. Eu vou compartilhando muito as coisas do Ju agora, porque o Ju tanto tá com a consultoria dele, quanto tá nessa campanha da formação. Então, são 4 quartas-feiras? Isso. 4 quartas-feiras, masterclass de life coaching e oratória com o Juliano. Um é oratória. Um é oratória. Outro é life coaching. Outra é que desenvolva você
próprio método. Como desenvolver teu próprio método de coaching. Coaching e o mercado de trabalho. Coaching e o mercado de trabalho. E aí a pessoa faz inscrição como? Tá no WhatsApp, o arraste aqui. O arraste. Então eu vou fazer assim, a hora que terminar a live, eu vou colocar no meu Insta o arraste aqui para o WhatsApp da empresa. Quem quiser saber as informações da formação, arrasta para cima para receber as datas dos webinários com o Juliano. Assim, ó, formação em coaching com a gente, o que precisa saber? As turmas, elas são turmas pequenas, a gente acompanha de pertinho o desenvolvimento dos métodos, são 4 certificações, oratória, life coaching, coaching executivo, ferramentas avançadas, e o principal é assim, que cada um desenvolve a sua própria metodologia. É desafiante, tá, people? Porque assim, a gente entrar num caminho e num rumo em que a gente coloca a nossa cerejinha no bolo é animal e demanda esforço e dedicação. Por perfil, a nossa formação ela tem conteúdo bastante, tem um acompanhamento ninja. Essa formação ela é conduzida por mim, pelo Juliano e por madrinhas que já fizeram a metodologia. Então, assim, tudo a ver, entende? Quem quer fazer uma formação, mas eu tenho que ser coach. Não, a gente pode desenvolver metodologia focada para a área da nutrição, da medicina, de qualquer outro processo terapêutico, enfim, qualquer área de serviço, né? Se eu sou gestor de uma empresa e eu quero melhorar meu trabalho do time, tudo a ver, focado no que cada um precisa para capacitação voltada para ferramentas e técnicas de coaching, tá? Então, eu prometo aqui, terminando, eu peço para a equipe publicar os masterclasses do Ju. Aí, arrastando para cima, vai para o WhatsApp dele, da equipe que manda os conteúdos dele. Acho que é isso, people. Respondi aqui as perguntas que chegaram. Obrigada. Dá também para desenvolver para a área da odonto? Total. A questão é assim, tu vai sempre conhecer ferramentas para que tu possa focar na tua técnica, se tornar alguém com uma abordagem voltada para princípios e ferramentas para trabalhar a tua gestão. Então, eu sendo dentista e eu conhecendo ferramentas de coaching vai ajudar? Minha sugestão, vale a pena entrar em contato para a gente fazer um diagnóstico e ver se para a tua realidade isso tem a ver. Eu sempre estimulo capacitação, mas tem que ver se tem a ver, né? Então, pode também mandar o teu contato para mim aqui pelo WhatsApp, que a equipe te liga, tira todas as dúvidas, te manda os folders da coisa, mas principalmente em conversa sabe se tem a ver, para tu tomar uma decisão de investir o teu tempo nisso, né? Beleza. Focado em gestão, Vanessa, também. Então, assim, tu vais ter um módulo inteiro de coaching executivo e empresarial. Tu vais ter um módulo inteiro de ferramentas avançadas voltadas para coaching de vida e coaching empresarial. É como se fosse o avançado dos 2 perfis. E tu vai ter um método de preparação para mercado. Nesse momento de preparação para mercado, tu vai começar a fazer o teu trabalho de aplicação, como se fosse um TCC. Esse TCC ele deve ser aplicado na tua realidade. Então, tu vai desenvolver o teu método voltado para a tua realidade. Então, tu vai pensar técnicas que tu aprendeu no curso, tu vai ser orientado por mim, pelo Juliano, e tu vais pegar ferramentas extras e nesse mix que tu vai fazer, tu vai desenvolver uma abordagem para o teu negócio ou para a tua área de atuação. Sinceramente, no Brasil, acredito que a gente é a única empresa que faz formação voltada para desenvolvimento de método. Porque é o que a gente mais valoriza por perfil, que cada um aplique para a sua realidade o uso das ferramentas, tá? Oi, Rafa, beijo. People, é isso, tá? Tens noção de que data de retorno de palestras suas? Sei que agora tem chegada do bebê, mas se existir, avisa. Pode deixar. Eu devo voltar para a TV, eu faço quinta-feira o último programa e volto dia 22 de agosto. Eu tenho palestra agendada lá na Enge, dia 12 de agosto. Então eu devo voltar, se tudo der certo, na segunda, terceira semana de agosto, né? Mais slow motion, mas pode ter certeza que eu vou divulgando aqui no Insta. Saibam assim, que o meu Instagram, ele vai ser invadido por essas aqui, ó. Vocês saberem. Aline, Bruna, tem a equipe toda aqui que ainda não chegou, Amanda, Ju. Durante o período que eu estiver fora, quem vai dominar publicações e quem vai fazer live é tudo time pra gente não parar o nosso ritmo. Eu que brinco que eu sou fominha, que não largo o osso, é capaz que vou estar lá na maternidade
Gente, é o seguinte, hoje é a live, né? Mas não posso prometer porque não sei o que acontecerá comigo. E também quero me dar uma oportunidade de viver essa experiência, né? A gente brinca aqui que eu tô vendo muita borboleta ultimamente e o nosso símbolo sempre foi a onça, mas eu tô mais butterfly do que onça ultimamente. Tô mais fluffy nas coisas e precisando de um descanso diferente físico mesmo, o que me parece lógico, né? Então, eu tenho sorte de ter uma equipe que me representa muito bem e que vai poder fazer essa invasão acontecer pra gente, tá? E lógico, eu vou compartilhando tudo aqui. A Fábio fez a formação, é a melhor formação, super indico. Fábio, tu é suspeita, entendeu? É que a gente fica muito amigo depois. Ai, ai. Pra quando é o João Ricardo, é isso aí que falei, a partir do dia 8, pode ser, tá? Dia 8 de julho. Oi, Lúcia, beijo. Live com o John Richards, com certeza. Tadinho, mal nasceu, já tem bullying, né? Feito pelos próprios pais, apelidando, fazendo roupinha do nome que não é o nome dele. Tem quem acha que o nome do João Ricardo é John Richards. Ah, é? Eu falei, não, gente, é a marca dele, é só pra ele ter uma coisinha do enxoval minimalista dele. Val, obrigada, tá cada vez mais inspiradora. Obrigada. Torçam sempre, mandando energias, tá? Ó, mensagens do dia. Defenda os seus amigos e defenda-se. Não deixa ninguém colocar a gente pra baixo. É o fim do mundo se alguém faz isso com a gente achando que a gente não tá fazendo o nosso máximo, tá? E procure pessoas boas tecnicamente, people. Não é quem melhor divulga, é quem melhor faz o seu trabalho. Isso aí é fundamento, pesquisa, fuça. Não é a melhor foto que faz a melhor correção, tá? É a melhor técnica, é o melhor método, pelo amor de Deus. Eu tô traumatizada essa semana. Pena que não posso contar todos os detalhes, mas acreditem no que eu tô dizendo, tá bom? Um beijo, Dai. Um beijo, Paty. Também ama a gente. Um beijo. Fiquem com Deus, tá? Um bom final de semana. E a gente se vê na sexta-feira que vem, se tudo correr super bem. E vai correr tudo super bem, tá? Tchau, people.